Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 50. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Aleluia. Vamos ler todos juntos? Acompanhando o Data Show então? 1, 2, 3 e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou. Mais uma vez, 1, 2, 3 e Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta noite e queremos glorificar o Teu nome. Queremos, ó Deus, Te exaltar, porque nós já oramos, nós já louvamos, nós já ofertamos a Ti, mas queremos ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco, ó Deus, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Fala conosco, salva, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo, cura, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, certos da vitória, em nome de Jesus. Se você puder, se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. O tema escolhido para este ano, foi A Cruz Fala por Nós. Você pode repetir comigo? A cruz, vamos lá? 1, 2, 3. A cruz fala por nós. Amém? Esse foi o tema que o Senhor colocou no coração da liderança, do Departamento dos Homens Fortes e Mulher V, todos os pré-congressos que tiveram esse ano de 2023 foram nesse tema. A cruz fala por nós. E eu confesso aos irmãos que eu não ia nem pregar hoje, mas eu fiquei pensando ontem, ouvindo o nosso pastor pregar, e eu pedi uma palavra ao Senhor, e o Senhor foi ministrando algo ao meu coração. Confesso que ainda acreditava que ia chamar alguém para pregar, mas entendi pelo Espírito Santo que hoje não era alguém de fora, era a palavra que o Senhor colocou ao meu coração para esta noite. E falar da cruz é falar do ícone, é falar do que se trata a nossa fé. Nós, como cristãos, nós acreditamos que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E eu posso ouvir alguém dizer glória a Deus por isso? O nosso Deus, Ele não está em um crucifixo. O nosso Deus, Ele está vivo. O Senhor desta igreja, o nosso Senhor, Ele está vivo. Nós sabemos, quando olhamos o cenário da crucificação, nós podemos tirar muitas lições desse cenário. Eu geralmente gosto de pregar sobre a crucificação em cultos de ceia, mas o tema é propício esta noite. Falar da cruz de Cristo, nós entendemos que a cruz não foi um acaso. A cruz de Cristo já estava planejado na eternidade. Jesus, Ele veio a este mundo com um propósito, de morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. O nosso Jesus, Ele veio a este mundo, nasceu, viveu, sofreu, morreu, e foi uma morte de cruz. E tudo isso já fazia parte do plano da salvação, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui hoje, vivos, felizes, libertos,
para a glória do nome de Jesus. Quando nós vamos acompanhar a vida de Jesus, nós vamos observar que, por algumas vezes, tentaram prender Jesus. Por algumas vezes, tentaram matar Jesus. Tentaram jogar Jesus de um precipício. Tentaram pegar, prender, matar. Só que a Bíblia Sagrada, quando relata isso, ela era bem clara ao dizer: ainda não era chegada a sua hora. E sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Deus está no controle de tudo. Certa feita, eu estava dirigindo uma congregação ali no Vila Zilda, lá no Guarujá. E uma moça sentou na igreja. Na hora do apelo ela veio aceitar a Jesus. Quando nós colocamos as mãos para que pudéssemos orar por ela, e ela fazia a profissão de fé dela, ela caiu endemoniada. E quando ela caiu endemoniada, o demônio na boca dela disse: eu te odeio, eu vou te matar. Quando ele me disse isso, eu te odeio, eu falei: eu também te odeio, é recíproco, viu? Mas me matar, porque a minha vida está nas mãos e... Se não chegou o tempo, irmãos, o diabo pode fazer de tudo. O diabo pode fazer de tudo. Mas se não chegou a tua hora, irmão, ele não vai tocar num fio de cabelo da tua cabeça. Pastor, mas o diabo está se levantando. Fale para esse crente que Jesus colocou perto de você assim, ó: mas a tua vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. A sua vida pertence a Deus. Tentaram pegar Jesus, mas não era chegada a sua hora. Diz a palavra do Senhor que Jesus, agora, no tempo de Deus, ele é levado, ele é preso. Tudo isso fazendo parte do plano da salvação. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, nesse cenário da crucificação, nós começamos a extrair algumas coisas que a cruz fala por nós. Nós aprendemos no verso 32, que quando Jesus está levando aquele madeiro, não é o central da cruz, aquele madeiro, a cruz por inteiro que nós vemos, ninguém conseguia carregar, era apenas aquele que ficava os braços, era muito pesado já. Jesus está seguindo o seu caminho, e o versículo 32 vai nos dizer que aparece ali um homem chamado Simão, o Cirineu, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que pegam ele e ajuda Jesus a seguir no seu caminho. Jesus tinha apanhado muito, Jesus estava muito machucado, Jesus estava fraco, Jesus tinha perdido muito sangue, Jesus estava ferido, e ele tinha ainda um caminho longo a percorrer, uma madeira pesada nas costas. E a palavra do Senhor diz que eles olham um homem e colocam aquele homem, aparece do nada na história. E sabe o que a cruz me ensina aqui? Que na nossa caminhada cristã, porque a caminhada cristã é isso, cada um leve a sua cruz. A nossa caminhada cristã é essa, e não é fácil. Jesus falou isso. Quem falou que ser crente é molezinha, quem falou que ser crente não tem luta, não tem prova, não tem sofrimento, não tem sangue, não tem dor, mentiu. Ser cristão não é fácil, negar a si mesmo não é fácil, carregar a sua cruz não é fácil.
E o próprio Jesus sentiu isso. Ele não aguenta e cai. Quando ele não aguenta, surge um homem, por nome Simão, o Cirineu, que coloca o ombro do lado do ombro de Jesus e diz: eu vou te ajudar a chegar lá. O que a cruz fala para nós, pastor? Que assim como o próprio Jesus teve um Simão Cirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, eu e você temos um chamado Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando para alguém hoje que por muitas das vezes já caiu na caminhada da vida cristã, já parou na caminhada da vida cristã, mas o Espírito Santo aparece, aleluia, através de alguém, através de uma palavra, através de um ombro amigo, olhando para ele, olhando para ela, dizendo: você não vai parar, você vai chegar até o fim. Será que você pode emprestar a tua mão ao Espírito Santo de Deus? Segurar na mão de alguém que Jesus colocou perto de você? Diga para ele, diga para ela: você vai chegar até o fim. O Espírito Santo vai te ajudar a chegar até o fim. Você não vai parar. A cruz fala por nós, dizendo: você vai. Você vai. Você vai chegar aonde o Senhor determinou que você vai chegar. Oh, aleluias. Quando eu olho esse texto sagrado, eu posso extrair mais uma lição. Segundo o costume da época, os homens que eram levados à crucificação carregavam uma madeira que estava dizendo qual era a sua acusação. Só que Pilatos vai dizer: escreve aí que ele é Jesus o Cristo, o Rei dos Judeus. Quem morria na cruz era um pior malfeitor, era das piores castigos, era das piores sentenças. Então automaticamente, quem olhasse para a cruz e visse alguém ali pendurado na cruz, alguém olhava e falava assim: ó, esse com certeza matou muita gente, esse com certeza prejudicou muita gente, esse com certeza feriu muita gente, esse aí deve ter se levantado contra o governo de Roma, esse aí deve ter feito algo muito terrível para morrer na cruz. Mas quando as pessoas chegavam perto e olhavam na cruz, a cruz falava: ele é o Cristo, o Rei dos Judeus. Oh, glória ao nome de Jesus, aleluia. Alguém podia falar: mas Pilatos não fala isso não, diga que ele se diz. Não, o que eu escrevi, ele é rei. Aleluia, ele é rei. Sabe o que a Bíblia está me ensinando? Que não importa o que falam ao teu respeito, não importa o que pensam de você, o que importa é o que a cruz fala quem você é. Será que você pode falar para essa pessoa que Jesus colocou perto de você? Me ajuda a pregar. Fala para ele assim: você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Alguém pode falar assim: ó, é um beberrão, é um caído, mas a Bíblia diz assim: você é filho, você é escolhido, você é servo. Aleluia, aleluias, aleluias. A cruz fala por nós. Quando eu me lembro dessa frase e olho para o texto,
eu fico observando que a cruz fala por nós. E ela me ensina que na caminhada cristã vão zombar de você. Vão dar risada de você. Vão zombar da tua fé. Vão dar risada de você. Só que o tempo da sua vida com Deus vai mostrar quem você é. Porque muitos de nós falamos dos malfeitores, o que está na esquerda e o que está na direita. E a gente fala do da direita dizendo, olha, ele diz que se tu és o Cristo, Senhor, tu és o Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A gente só lembra disso, mas nós esquecemos que o texto vai mostrar que os dois não acreditavam no Senhor. Mas conforme o tempo foi passando e Jesus ali pendurado, que ele da direita ficou olhando para ele e falou assim, ele é diferente mesmo. Aleluia. Eu não sei você, mas quantas pessoas já chegaram e falaram assim, rapaz, eu tinha uma impressão sua. Eu só te conhecia assim de ouvir falar, de alguém comentar, e eu te olhava, te julgava, mas agora te conhecendo, eu percebo que tu não é o que eu pensava que tu é. Quem já tem uma experiência assim? Alguém já chegou para você e falou assim, rapaz, eu pensava que tu era mó metido. Eu pensava que tu era mó soberbão. Mas ó, conversando contigo, o da direita começou a ver diferente. O da direita só naquele pouquinho, naqueles minutos, naquelas horas que ele teve ali na cruz com o Senhor, ele começou a ver, não, ele é mesmo o que ele disse que ele é. A cruz fala por nós. E a cruz fala por nós de uma maneira tão tremenda que ele começa a convencer pessoas que você e mostrar para pessoas quem realmente você é. Como assim, pastor? Primeiro exemplo é o malfeitor. No começo ele está dizendo, desce da cruz. Só que no final ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O segundo é o soldado que estava ali. Quem sabe ajudou a colocar os pregos nas mãos. Ajudou a bater em Jesus. Mas quando ele vê Jesus falando aquelas 7 palavras na cruz, falando, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É furado no seu lado, sai água e sangue. O soldado que está debaixo vendo tudo aquilo, ele olha e diz assim, verdadeiramente, oh glória, oh glória, verdadeiramente esse aí é o Filho de Deus. Oh glória. Pastor, o que o senhor está dizendo? A cruz fala por nós. A cruz fala por nós. E a Bíblia Sagrada diz que na cruz, quando ele dá o brado, quando ele entrega o seu espírito, observe que a morte não matou, porque a morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é o salário do pecado é então a morte ela só consegue matar alguém que tem pecado. Jesus não tinha pecado. Então é por isso que a Bíblia diz assim, e entregou o seu espírito, porque a morte não tinha poder para pegar. Oh glória. É por isso que quando ele vai descer nas profundezas do Hades, o Paulo vai ter uma revelação e vai dizer assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? São pontes agudas que aprisionam as pessoas. Só que a morte não tinha poder para pegar Jesus, porque Jesus não tinha pecado. É por isso que Paulo recebe a inspiração do Espírito Santo para dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Não tem, porque Jesus não tem pecado. Aleluia. Quando ele entrega o seu espírito, quando ele dá um brado dizendo, está consumado, está pago, a cruz fala por nós. Porque momentos antes, o próprio Senhor vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? Sabe o que Jesus está dizendo para você hoje aqui? Eu sei o que é você orar. Eu sei o que é orar e você olhar para o céu e Deus não falar nada. Eu senti na pele o que é você orar, falar com Deus e parecer que o céu está de bronze. Eu sei o que é orar, fazer campanha, buscar, e parece que Deus não fala nada, está em silêncio. Jesus está dizendo para mim e para você hoje assim: eu sei o que é isso, porque lá na cruz eu falei com o Pai, porque me desamparaste, porque a Bíblia diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado, e Jesus está carregando o teu pecado, Jesus está carregando o meu pecado, e por causa disso há uma separação entre Ele e o Pai, aleluia, e Ele está se sentindo só. Pastor, o que a Bíblia fala, a cruz fala por nós? A Bíblia fala, a cruz fala, que Ele se sentiu só, para você não se sentir só. Como assim, pastor? Tem momentos na vida, irmão, que nós vamos estar igual aqueles discípulos indo a caminhos de Emaús. 2 discípulos indo a caminho de Emaús, triste, porque criaram uma expectativa e não aconteceu aquilo que eles pensavam que ia acontecer. Então eles estão tristes, estão voltando, estão indo lá para Emaús. Só que Jesus aparece do lado. Eles não reconheceram Jesus. Só que Jesus estava lá do lado deles. Posso falar algo para você? Você pode não ver, só que Ele está contigo. E o negócio é tão lindo que quando Ele começa a falar da palavra, Ele pega o pão e vai partir o pão. Jesus desaparece diante dos olhos deles. Um olha para o outro e fala assim: bem sabia. O quê? Bem sabia que era Ele. Por quê? Porque quando Ele falava da palavra, o nosso coração queimava. A cruz fala por nós o quê? Ele ficou só, para que eu e você hoje pudéssemos ter o Espírito Santo de Deus. Quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, a sua mãe pode te abandonar, seu pai pode te esquecer, mas eu não vou te esquecer. Isso é tão forte que o nosso Senhor Deus vai falar através do profeta Isaías, dizendo: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que amamenta? Sabe o que ele está dizendo? Enquanto ela está dando de mamar, pode uma mãe esquecer que tem um filho ali amamentando? Não tem. Mas se ela se esquecer, eu jamais te esquecerei. Alguns anos atrás nós até falávamos: isso aí é verdade, não tem como a mãe se esquecer. Mas hoje, o que mais nós vemos é mulheres pegando filho, jogando em caçamba de lixo, deixando na porta de alguém, abandonando, e a Bíblia se cumprindo e dizendo para alguém assim: olha, você pode ser esquecido pelos teus pais, você não pode ter o amor dos teus pais, mas a Bíblia está dizendo para alguém hoje aqui, Jesus está falando para alguém hoje assim: ó, eu te amo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Aleluia. Eu sei que você já ouviu isso milhares e milhares de vezes, mas por favor, seja uma boca profética para alguém perto de você. Fala para ele assim, bem com alegria assim, ó: Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Jesus te ama muito. Aí a palavra do Senhor diz que quando Ele diz está consumado, entrega o seu espírito.
A Bíblia diz que lá no templo, o véu do templo se rasga de alto a baixo. Que véu é esse, pastor? Era o véu que ficava entre o Santíssimo e o Santo Lugar. O tabernáculo ou templo, ele era dividido em 3 partes: o átrio, o Santo Lugar e o Santo dos Santos, ou Santíssimo. E no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, tinha esse véu, que uma vez por ano o sacerdote entrava, espargia o sangue sobre a arca, uma vez por ano. Quando Jesus entrega o seu espírito, o véu do templo se rasga. Dizendo para mim e para você assim, ó, você agora não precisa mais esperar um ano todinho para se achegar diante da minha presença. Você agora não precisa ter alguém, santo das causas impossíveis, santo dos cachorrinhos, santo casamenteiro. Não precisa de nada disso, não. É só chegar diante do Pai através do sangue de Jesus, que você tem livre acesso para chegar diante de Deus. É por isso, irmão, que se você vê alguém andando na rua assim, ó, falando, sozinho, cantando, sozinho, 2 opções: ou é doido, ou é crente, não é? E cai para nós, é mais a segunda opção. Porque a gente, irmão, pode estar onde for, no ônibus, onde está lotado lá, nós estamos com o fonezinho aqui assim, ó, chora, canta, faz meu Deus do céu. E tem gente que passa assim, dá uma olhada e fala assim, oh meu Deus, tão novinho, desse jeito, mas mal sabe que nós estamos lá, ó, para lá de Jerusalém. Por quê, pastor? Porque o véu do templo se rasgou. Agora, eu não preciso pedir para o pastor Vitor orar por mim. Eu mesmo posso dobrar os meus joelhos. Eu mesmo posso sentado fechar os meus olhos e em nome de Jesus Cristo chegar diante de Deus. Aleluia. Você tem acesso ao Pai, irmão. E era isso que os fariseus, os escribas ficavam doidos com Jesus. Porque eles falavam assim, Deus grande e poderoso. Tinha uma reverência tão tremenda, um radicalismo tão tremendo, que distanciava Deus dos homens. Aí chega Jesus e diz, Pai nosso que está no céu. Oh glória, aleluia. Ei, você tem acesso ao Pai. E a cruz fala isso para nós. O que a cruz fala por nós, pastor? A Bíblia diz que houve um terremoto. Houve um? O que é terremoto, pastor? Isso é quando as placas tectônicas se encostam uma na outra, causando um tremor de terra. Esses dias aí, mês passado, mês retrasado, teve um tremor de terra lá em outro país, que chegou até o Vale do Ribeira aqui, até o litoral sul, até Miracatu, Registro, Peruíbe. Sentiram um tremor da terra. Pastor, o que a cruz fala por nós? A cruz me diz que o meu Deus, Ele tem poder para mover as coisas do lugar. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que a cruz, o Cristo da cruz, Ele tem poder de tirar as coisas do lugar, de movimentar as coisas do lugar. Eu não sei o que está emperrado na tua vida. E lá vai que eu quero profetizar na palavra para você. Eu não sei o que está emperrado na tua vida. Eu não sei o que está parado na tua vida. Mas a cruz fala por nós que Ele vai começar a movimentar as coisas do lugar. Causas vão começar a ser liberadas. Situações vão começar a se movimentar. A cruz fala por nós o que, pastor? A Bíblia diz que os mortos, sepulcros começaram a ser abertos, e mortos começaram a se ressuscitar. O que, pastor? O que isso quer dizer? A cruz fala para nós que aonde a mensagem do Evangelho chega, onde tem morte,
agora começa a ter vida. Oh, glória a Deus. Vou repetir, tá? Aonde tem morte, a cruz chega e agora começa a ter. E já vou terminar. O que a cruz fala por nós, pastor? Colossenses 2,14, Natan. Colossenses 2,14. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos ler tudo juntos? Vamos ler tudo juntos? Colossenses 2,14 e já vamos finalizar. Prometo. 1, 2, 3 e... Havendo isso. Tem gente que não entendeu, né? Mas eu vou te explicar. Paulo, ele vai usar uma linguagem ao povo de Colossenses para que eles possam entender o que a cruz fala. Quando Paulo está dizendo assim, olha, ele pegou a cédula que era contra nós. Hoje em dia, se você começa a dever, passa cartão, não paga, compra na loja, financiado, não paga, o que vai acontecer com o teu nome? Serasa, SPC, não é? Vai ficar sujo. Naquela época não tinha isso, irmão. Então naquela época, quando você ia lá no depósito do Wellington, naquela época, comprava lá areia, cimento, aí não pagava, sabe o que acontecia, varão? O Cláudio, vou usar o Cláudio, tá? O Cláudio comprou 5 metros de areia, 15 sacos de cimento, não sei quantos pisos, isso e aquilo. Fez uma conta grande lá. É para reformar a tua casa, varão. Recebe aí, em nome de Jesus. Isso. Olha aí. Olha só. Só que aí ele não pagou. Aí o irmão lá do depósito assim, não pagou. Então ele pegava o papel, uma cédula, colocava na porta do comércio. Cláudio, caloteiro, comprou e não pagou. É isso que Paulo está dizendo. A cédula que era contra nós, ou seja, por causa do nosso pecado, quem olhasse para nós falava assim, ó, é pecador, 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 é pecador. Só que tem um negócio. Quando o Cláudio pagava a dívida, o dono do depósito tinha que pegar, tirar a cédula, colocar uma outra e dizer assim, ó, o irmão Cláudio pagou toda a sua dívida. E todo mundo que passava e olhava assim, olha o Claudinho parou de ser caloteiro, pagou a dívida dele. Então Paulo vai usar uma linguagem que o povo pudesse entender. Então Paulo está dizendo assim, ó, sabe o teu pecado? Sabe as tuas falhas? Sabe aquele pecado que ninguém na igreja conhece, mas tua mulher sabe muito bem lá na tua casa? Sabe aquele pecado que ninguém na igreja sabe, mas os teus filhos sabem muito bem? Sabe aquele pecado que você esconde de todo mundo? Jesus pegou, morreu na cruz do Calvário, e com o seu precioso sangue nos purifica de todo o pecado. Aí ele pega e coloca lá assim, ó, pecado do Cláudio está perdoado e está pago. Pecado do Vitor Hugo está perdoado e está pago. Pecado do Matias está perdoado e está pago. O que a cruz fala por nós, pastor, é que a tua dívida, é que a sua dívida já foi paga. E isso é muito motivo para você dar glória a Deus. Sabe por quê, irmão? Tem crente que não consegue adorar a Deus.
Porque ele pecou algo muito sério. No ano de 1995. Já se arrependeu, já pediu perdão, já confessou, já deixou. Só que o diabo lança na mente dele. Aí quando ele está num culto para poder se soltar, para adorar, o diabo lança a setinha. Eu sei que tu fez, hein? Eu sei que tu fez, eu sei quem tu é. E tu está se soltando todinho aí para quê? Ei, a dívida. Aleluia. Você precisa entender isso. Se você entender isso, os nossos cultos vão ser melhores, irmãos. Porque você vai adorar a Deus de consciência tranquila. Você vai louvar a Deus de consciência tranquila. Porque quando Satanás se levantar e lançar uma seta dizendo: você não pode, você vai lembrar: a minha dívida foi paga lá na cruz do Calvário. Se você está entendendo isso, fica de pé em nome de Jesus.